Dando sequência aqui ao nosso texto, tem um subtítulo que é mencionado assim: da guerra à paz, da morte à vida, a estrutura reversível do conflito e da morte. Nessa pequena parte, ele vai citar assim diversos autores, que a gente vai mencionar aqui, no sentido de que são autores que, ao falar de sofrimento, terminam por assim otimizar a questão do sofrimento, que esse parece ser o caminho da visão tradicional do sofrimento. Então, ele diz assim: o mal pode ser um mal menor. Essa é uma crença. O mal pode ser um mal menor. E o conflito, sem conflito, vive-se com um outro em bases falsas. Há muitos filósofos que acham isso, sobretudo os filósofos da dialética, que a vida com os demais sujeitos numa sociedade, ela é conflituosa, tem seus conflitos de interesse. Então, a vida não é um mar de rosas. Se a gente tivesse isso, se não houvesse uma pontinha de sofrimento, seria um mundo falso. Então, esse tipo de pensamento positiviza o conflito, vê assim uma ideia positiva na questão do conflito. Então, isso é uma visão tradicional. Ele cita, o primeiro autor que ele cita, que é um romancista, Fritz Zorn, Fritz Zorn, que nasceu em 1944 e morreu em 1976. Este romancista escreveu um livro, um romance chamado Marte. E é um livro em que ele vai falar do câncer, da doença do câncer. E o Marte, vocês conhecem, Marte é o nome da mitologia grega, é um deus grego, um deus da guerra sangrenta, da guerra violenta, ao contrário de Atena, que é a deusa da guerra, mas da guerra pacificadora. E neste livro ele recolhe uma citação bem assim: a paz que encobria uma guerra sucede uma guerra portadora de paz. Isso ele falando do câncer, a paz que encobria uma guerra, ou seja, o período em que o câncer foi se desenvolvendo, no segredo, no silêncio, e depois sucede uma guerra portadora de paz. Quer dizer que é uma guerra que se faz contra o câncer, mas que vai levar ao extermínio da pessoa e, por fim, então, a paz que você vai encontrar no túmulo, que seria o caso aqui. Então, isso aqui colabora também para uma ideia positiva do sofrimento. Então, existe, assim, por trás dessa visão, as doenças concebidas como metáforas sociais, e como metáforas metafísicas. Porque o câncer, por exemplo, como a gente vai ver mais tarde no texto da Susan Sontag, existe assim as metáforas das doenças, e muitas vezes a gente estende essas metáforas a episódios sociais, a conflitos sociais. Então, os conflitos, por exemplo, são tratados como lutos, e a aprendizagem, a gente precisa ter uma aprendizagem da separação. E ele diz assim: a vida é feita de separações, é assim que ela se transmite. Então, é uma aceitação da vida por essas normas. A vida ela não é nada perene, as pessoas têm que aceitar as separações e assim por diante. Ele cita também um outro filósofo, aqui, um filósofo da ética, um russo, que se estabeleceu depois na França, chamado Vladimir Jankelevich, que escreveu sobre a morte. Ele escreve sobre ética, várias coisas, escreveu sobre a morte. Ele cita aqui uma fala um trecho desse livro, desse artigo sobre a morte de Jankelevich, bem assim: o que não morre, não vive. Então, assim, tendo noção dessa dimensão,
o que o Vergeli está dizendo é que a nossa tentação, né, o nosso movimento natural de racionalidade é justificar o sofrimento de uma forma positiva. Então essa é uma resposta tradicional que a gente tem. O Jan Kelevich nasceu em 1903, né, e morreu em 1985. É um filósofo da ética, muito citado, por aí pelos éticos e assim por diante. Ele também cita aqui o Lao Tse, né, um sábio chinês antigo, né, e Lucas, né, o evangelista Lucas, né, lá dos evangelhos. Né. Então, citando os dois, ele diz o seguinte: ó, negligenciar o eu é preservá-lo. Né, é aquilo que nos evangelhos o Cristo dizia: olha, se eu renunciar à minha vida aqui, né, se eu passar por cruzes aqui, por sofrimentos aqui, eu ganho uma vida posterior. Então, é o desapego diante daquilo que seria prazeroso na vida. Né, e então a gente teria uma consciência assim, de aceitação maior do sofrimento. E é um outro jeito de positivar o sofrimento. Né. Ele cita também, na sequência, um outro filósofo da ética, um alemão chamado Max Scheler, né, que era cristão e que, né, construiu uma ética cristã baseada nos ideais cristãos. Né. E o Max Scheler fala justamente disso, o cristão e o suporte da cruz, né, o sofrimento que faz parte da vida do cristão. E ele cita também um outro místico, lá do ano 1380, né, nasceu em 1380 e morreu em 1471, né, um místico chamado Thomas à Kempis, né, que é o autor de um livro chamado A Imitação de Cristo. Né. Thomas à Kempis diz que suportar o sofrimento, né, agora é tornar o sofrimento suave depois. Ou seja, então são todos autores aqui que estão citados de uma certa forma para positivar o sofrimento, né, para a gente ver uma utilidade do sofrimento. Né. O Max Scheler, por exemplo, ele diz assim, o sentido do sofrimento. Né, qual é o sentido do sofrimento? E aí ele vai falar de uma reversibilidade das coisas, né, fundamento da ética que ele tem, né, os prazeres, a alegria, a tristeza, né, tudo isso fazendo parte da vida, e o sofrimento seria para valorizar muito mais a questão da vida. Né, certo? Então vamos parar por aqui, e já já a gente continua, né, um outro trechinho.